Dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. No Brasil, mais de 40 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos no país. Adotar uma criança é um gesto muito bonito, mas é também um assunto bem delicado. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Estou recebendo agora a Mônica Almeida, Júlia Augustin e Daniela Cardial. Mônica e Júlia já adotaram e Daniela está aguardando há 7 meses. Tudo bem, meninas? Obrigada por terem vindo, Mônica. Prazer. Obrigada. Obrigada. Seu sobrenome, qual é a origem? É alemão, mas é do marido. É do marido. É. A gente herda o sobrenome do marido, né? Com Depois certeza. que a gente casa, não tem jeito. Como eu sou Márcia Rezende, conhecidamente para as pessoas que estudaram comigo falam, não, mas eu não sabia que era você, porque eu sou Márcia Carvalho. Aí depois eu virei Rezende de uma hora para outra. Mas que bom ter vocês aqui para falar sobre esse assunto tão delicado, mas tão gostoso ao mesmo tempo e tão importante de ser dito e conversado, né, para as pessoas que estão em casa também, que tem esse desejo, ou curiosidade, ou já fizeram esse gesto também. Eu queria que cada um de vocês compartilhasse rapidamente a história de vocês. Daniela está na fila, né, Dani? Fila. Já tem uma filha natural, é isso? Tenho, nós temos uma filha biológica, uma bênção de Deus. A Laís vai fazer 6 aninhos. Nós entramos com os papéis para a habilitação, já tem 7 meses. E agora estamos no processo final de esperar o retorno do Ministério Público, né, dando aval para a gente entrar, propriamente dito, na fila da adoção. E por que você decidiu adotar, Daniela? Você não pode ter outro filho ou vocês decidiram mesmo? Na realidade, a maioria das pessoas, dos casais que a gente vê no processo, a opção pela adoção é justamente pelo fato de não poderem ter filhos. No nosso caso, não, foi de fato uma opção, foi uma escolha nossa. Para contar um pouco da nossa história, a gente resume dizendo que era um desejo meu e dele quando nós nos conhecemos. Só que é natural de toda mulher querer passar, né, pela gestação, que é algo realmente divino, né? E desde então, nossa filha, desde que começou a pedir um irmãozinho, ela sabia que seria adotado, né? Então foi muito simples para ela, virou e falou, mamãe, deixa Deus colocar uma sementinha na sua barriga, eu quero uma irmãzinha. Gracinha. Eu falei, não, filha, lembra que a mamãe falou para você que vai ser adotado? Ah, então vamos lá na briga e pegar minha irmãzinha. Então aí a gente colocou em prática, de fato, esse desejo, né? E estamos aí aguardando. E ela está com quantos anos? Vai fazer 6 aninhos em julho. Ah, que gracinha, bom demais, né? E você, querida, você passou por isso, você e Mônica, né? Então vocês duas podem compartilhar um pouquinho também como foi o desejo, por que também que vocês decidiram adotar. Minha história começou quando eu engravidei, depois assim de mais velha. Antes a gente nem pensava em filho. Eu e meu marido, a gente combinava muito e não pensava em ter filho. Aí depois a gente, de repente apareceu essa gravidez e eu fiquei muito feliz e já passei a ser mãe a partir dali, né, daquela gravidez. Só que eu perdi o bebê. E aí eu fiquei muito triste, chorei muito, a gente orava juntos, eu e meu marido, e eu comecei a sentir assim no coração, Deus me falando, você pode engravidar, mas seu filho não será do teu ventre. E a partir daí, eu comecei a sentir a vontade de adotar. Aí compartilhei com meu marido, ele falou, olha, vamos orar, vamos dar um tempo. Ele ficou meio receoso no início. Mas eu falei com ele que com aquela perda do bebê, que tinha ficado assim um buraco dentro de mim e que nada preenchia e que tinha acendido uma luz maternal que não apagava e que eu precisava de um filho para completar a nossa felicidade, principalmente a minha, né? E aí ele aceitou numa boa e me deu maior apoio, a gente fez inscrição, só que estava demorando muito. O processo é demorado. Agora está um pouco melhor por causa que tem essa inscrição em rede nacional, né? Cadastro nacional. Mas na minha época não tinha. E aí eu, através de uma amiga, eu conheci o Ministério Adotar, né? Com a Mônica, que me ajudou muito. Ela
me deu força na parte de documentação, porque assim, como o processo estava parado, ela foi procurar saber o que tinha acontecido. E aí ela viu que estava faltando um documento, mas eles não me comunicaram, eu nem estava sabendo. E aí o Adotar me ajudou nesse ponto, o processo caminhou, né? E daí um tempo eu fui contemplada, né? Fui chamada para poder conhecer um casal de irmãos, né? Então, assim, eles colocaram da seguinte forma, vem e conheça sem compromisso. Então, assim, aquilo me doeu, sabe? Porque, assim, é como se fosse um objeto, mas 2 crianças lindas. Não precisa dizer, assim, linda fisicamente, mas são crianças dóceis, amorosas, beijoqueiras, mamãe eu te amo, papai eu te amo, a coisinha mais linda. E eu sou suspeita para falar, né? Mas eu tenho que falar. Claro. Então é o seguinte, eles, quando eu os conheci, antes de conhecer, voltando lá no Conselho Tutelar, porque antes a gente vai lá para saber o histórico da criança. E aí eles me passaram assim, o histórico deles, para mim e meu esposo, e aí a gente assim, já sentiu paz no coração e vontade de adotar, sabe? De ficar com aquelas 2 crianças. E a gente praticamente que falou lá na hora com a assistente social e a psicóloga, nós vamos ficar com essas crianças. Mas vocês nem conheceram, não tem problema, mas é bem provável que sim. Aí fomos pro abrigo, foi amor à primeira vista, e a gente assim ficou com aquela vontade assim de já levar para casa. Mas existe a fase de adaptação, né, que são de 6 meses a 1 ano, né? E aí Deus abreviou até isso. Olha só. Porque a gente conheceu as crianças numa terça-feira. Quando foi na sexta-feira, esses meninos foram lá para casa para passar o final de semana. E, de repente, no sábado, Deus manda uma catapora para esses meninos. Eles não podiam voltar para a abrigo, Não, né? eles não podiam voltar, que ia contaminar, né, as outras crianças. E acabaram ficando uns 15 dias, mais ou menos, lá em casa. Perguntaram se a gente tinha como cuidar e tudo, claro, né? E aí... Eles estavam recém-nascidos? Quanto tempo eles tinham? O perfil meu de pedido... É isso que eu ia te perguntar, Não. porque eu estou mais ou menos lembrada, não era o seu perfil, Não. né, Júlia? Isso é muito interessante. Olha, o perfil, que eu acho que da maioria, da grande maioria, né, é de uma criança recém-nascida, branca, do sexo feminino. Feminino, verdade. Era isso o meu pedido. Quem está na fila por um menino anda bem mais rápido, menos porque tempo. a maioria é menina. Eu vou fazer uma pausinha na sua Sem história. problema. Júlia, Porque daqui senão a eu vou pouco. ficar falando até amanhã. Eu quero saber porque você citou a história do Ministério Adotar. A Mônica está aqui. A Mônica lidera esse Ministério Adotar lá na Igreja Batista da Lagoinha. Eu queria que você explicasse para as pessoas como surgiu o Ministério, quanto tempo ele tem e o que exatamente ele faz. Bom, o Ministério surgiu assim, primeiro com a minha experiência, né? Porque eu também adotei 2 meninas, Isabela e Gabriela. Hoje elas têm 12 anos, elas são gêmeas. E na época, o Renato, era estéril, Seu como ele esposo. é até hoje. E então eu era uma pessoa cheia de preconceitos em relação à adoção. Recebi esse conselho para adotar de um pastor. E aí Deus veio tratar comigo primeiro. E eu pensava que era para resolver uma coisa minha só. Né? Então, assim, ele ia quebrar os meus preconceitos, os meus medos, as preocupações. Eu iria adotar as meninas e pronto. Isso porque são preocupações naturais de muitas pessoas, né, Mônica? A herança genética, quem são essas crianças, né? Qual a herança que elas têm, de onde elas vieram, que carga genética que elas trazem, e carga que elas trazem na saúde física, mental, emocional. São dúvidas que a gente não tem quando é filho da barriga, porque a gente sabe de onde ele está vindo, apesar de que ele vai ser uma criança normal que vai viver num mundo exposto a tudo. Mas são preocupações naturais, eu creio, de todas as pessoas. Mas algumas pessoas são realmente muito fechadas a isso. Eu conheço pessoas que são completamente fechadas à adoção. E que talvez fosse o seu caso na época. Mas a gente fica fechada até Deus agir na nossa vida e nos mostrar assim, escuta,
Não é bem assim que funciona, né? Afinal de contas, ele adotou sem um perfil, né? O interessante é a gente ter essa revelação, que nós já fomos adotados Nós por somos ele. filhos de Deus por adoção. É verdade. Porque em Cristo Jesus é o único filho gerado de Deus, filho unigênito. Né? Depois ele se tornou filho primogênito, porque nos ganhou, nos adotou, né? A Bíblia diz que nós nos tornamos, porque você fala assim, você pergunta no auditório assim, você acha que você é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus? Todo mundo é filho de Deus, mas não é isso que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que nós nos tornamos filhos de Deus quando entregamos a nossa vida a Jesus. Passamos daquela posição de criatura, né, para filhos de Deus, né? Exatamente. Então, assim, quando a gente começa a entender isso, até a perceber o tamanho do amor de Deus, a perceber que, para mim, a Bíblia de Gênesis, a Apocalipse, ela tem um tema central, principal, adoção. Porque em toda a história da humanidade, Deus querendo ter relacionamento com o homem, mas não na posição de filhos, de criaturas, e sim mas de na filhos. posição de filhos, né? Deus querendo abençoar, Deus querendo... Resgatar o relacionamento que ele Exatamente. tinha com Adão, Então, né? assim, quando a gente entende isso, a gente começa a entender um pouquinho daquela tal maneira que ele nos amou. Porque imagina, ele dá o único filho para que nós fôssemos adotados. E a partir do momento que nós fomos adotados, essa adoção mudou toda a nossa história. É, com certeza. O céu é um lugar onde só vai entrar quem for adotado. Né? Quem se deixar adotar. Então é muito importante a gente ter essa revelação. E hoje, por exemplo, como a Daniela, começam a surgir esse perfil de casal. Verdade. Que entenderam, às vezes, não necessariamente porque tem um problema físico, mas querem seguir o exemplo de Deus, o exemplo de Jesus, o exemplo do Espírito Santo, porque os três cooperaram para que a adoção viesse até verdade. nós.